lá, o nosso primeiro exercício responda as perguntas seguintes. Letra A. Por quanto podemos multiplicar raiz de 2 mais 1 para obter um resultado racional? Então, você tem aqui, ó, raiz de 2 mais 1. Então, se eu vou obter um resultado racional, eu vou multiplicar pelo seu conjugado. O conjugado de raiz de 2 mais 1 é raiz de 2 menos 1. Isso aqui é o produto da soma pela diferença de dois termos. Então, isso é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo. Isso aqui vai dar 2, porque raiz de 2 ao quadrado é 4, e raiz de 4 é 2, menos 1. Então, 2 menos 1 é 1. Já a letra B pede para você qual é o valor de 1 sobre raiz de 2 mais 1, aproximado por 3 casas decimais. Temos duas maneiras. Uma é você não racionalizar. Então, se eu não racionalizar, eu tenho que a raiz de 2 ela é aproximadamente 1,41. Então, vai ficar 1 sobre 1,41 mais 1. Isso vai dar 1 sobre 2,41. Se eu dividir 1 por 2,41, isso vai dar 0,4149. Fazendo o arredondamento, nós temos que 1 sobre raiz de 2 mais 1, isso vai dar 0,41. Ó, como aqui é 9, esse 4 vai para 5. Temos aí o resultado com aproximação de 3 casas decimais, tá? A outra maneira é você pegar esse mesmo cara, esse mesmo número aí, que é 1 sobre raiz de 2 mais 1, e racionalizar. Então, se eu racionalizar, vai multiplicar aqui por raiz de 2 menos 1. E aqui por raiz de 2 menos 1. Fazendo a multiplicação, vai ficar 1 sobre, aliás, 1 vezes raiz de 2 é raiz de 2. 1 vezes 1 aqui dá 1. E embaixo, ó, raiz de 2 mais 1 vezes raiz de 2 menos 1, nós já fizemos, isso dá 1. Então, qual que é o valor aproximado de raiz de 2 mais 1? 1 sobre raiz de 2 mais 1. É raiz de 2, que é aproximadamente, ó, raiz de 2 é 1,414. E a próxima casa é 2 menos 1. Isso dá 1,41. Como a quarta casa aqui é 2, esse 4 continua sendo 4. Então, note que há uma pequena diferença, né? Aqui é 41, 49, aqui é 41, 42. Usando a regra de arredondamento, aqui vai para 41, 5, ou seja, 415. E aqui é 414. Professor, qual que é a melhor resposta? Essa é a melhor resposta. Essa aqui que vai dar um valor mais aproximado do real, tá? Então, quando você racionaliza o denominador. Vamos lá. Letra A. 1 sobre 4 mais raiz de 2. Então, nós vamos aí multiplicar pelo conjugado. Então, vai ficar 4 menos raiz de 2. E aqui 4 menos raiz de 2. 1 vezes 4 menos raiz de 2, isso vai dar 4 menos raiz de 2. Que é o produto da soma pela diferença. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, aqui vai ficar 4 menos raiz de 2. 4 ao quadrado é 16, menos 2. Isso vai ficar 4 menos raiz de 2. 16 tira 2, 14. Letra B. É 2 sobre raiz de 5 mais 2. Então, vamos aí multiplicar pelo conjugado. Raiz de 5 menos 2, raiz de 5 menos 2. Aplicando a distributiva, vai ficar 2 raiz de 5, 2 vezes 2, 4. Aqui nós temos o produto da soma pela diferença. Isso é o quadrado primeiro.
Então, é a raiz de 5 ao quadrado menos o quadrado do segundo. Então, fica 2, raiz de 5 menos 4. Raiz de 5 ao quadrado, isso é 5, menos 2. Então, vai ficar 2, raiz de 5 menos 4, sobre 3. Letra C. Isso é raiz de 3 sobre raiz de 3 menos 1. Então, ó, vamos novamente multiplicar pelo conjugado. Como eu quero racionalizar o denominador, quem que é o conjugado de raiz de 3 menos 1? É raiz de 3 mais 1. Vou multiplicar o numerador e o denominador por raiz de 3 mais 1. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 9. E raiz de 3 vezes 1 é raiz de 3. No denominador, produto da soma, você tem dois termos somando, por dois termos subtraindo. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 9 é 3. Raiz de 3 ao quadrado, ó, vai simplificar, vai ficar 3 menos 1. Isso fica 3 menos raiz de 3 sobre 2. A última letra desse item é para você racionalizar menos 1 sobre 7 menos raiz de 2. Racionalizar o denominador. Então, vou multiplicar pelo seu conjugado. O que é o conjugado de 7 menos raiz de 2? Eu vou multiplicar por 7 mais raiz de 2. Aqui também, 7 mais raiz de 2. Então, vai ficar o seguinte. Menos 1 vezes 7, isso vai dar menos 7. Menos 1 vezes raiz de 2, isso vai dar menos raiz de 2. E aqui é produto da soma pela diferença. Então, é o quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Então, vai ficar menos 7 sobre menos raiz de 2 sobre 7 ao quadrado é 49. E raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar menos 7 menos raiz de 2. 49 tira 2, 47. Terceiro exercício. Racionalize o denominador. Então, vamos lá. Letra A. A letra A é 3 sobre 3 mais raiz de 3. Então, para racionalizar, vou multiplicar pelo conjugado. Então, vai ficar 3 menos raiz de 3, 3 menos raiz de 3. Então, isso aqui é 3 mais, eu vou multiplicar por 3 menos. Em cima, eu vou aplicar a propriedade distributiva. 3 vezes 3 é 9. 3 vezes raiz de 3 é 3 raiz de 3. Embaixo é produto da soma pela diferença. Isso é o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, isso vai ficar 9 menos 3 raiz de 3 sobre... 3 ao quadrado é 9. Raiz de 3 ao quadrado é 3. Isso vai ficar 9 menos 3 raiz de 3 sobre 6. Note que nesse caso nós podemos simplificar. O 9 é divisível por 3, o 3 é divisível por 3 e o 6 também é divisível por 3. Então, vai ficar 9 dividido por 3 é 3, 3 dividido por 3 é 1, então vai ficar raiz de 3, e 6 dividido por 3 dá 2. Próxima letra, a letra B, é 28 sobre 4 menos raiz de 2. Então, vou multiplicar pelo conjugado do denominador. Conjugado de 4 menos raiz de 2 é 4 mais raiz de 2. Então, vou multiplicar aqui por 4 mais raiz de 2. Vou fazer a distributiva. 28 vezes 4, 28 vezes 2, 56. 56 vezes 2, 112. O que eu fiz foi multiplicar por 2 duas vezes.
vez de eu multiplicar por 4, eu multiplico por 2, que é mais fácil. Se você dobrar 28, dá 56. E se você dobrar 56, vai dar 112. 28 vezes raiz de 2, fica 28 raiz de 2. Aqui, ó, produto da soma pela diferença. Então, fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 112 mais 28 raiz de 2 sobre 16 menos, esqueci de pôr o quadrado aqui, raiz de 2 ao quadrado é 2. Então, vai ficar 112 mais 28 raiz de 2 sobre 14. Né? Podemos dividir por 14. Né? Podemos aqui, porque como aqui eu fiz 28 vezes 4, deu 112, e 28 é 14 vezes 2, então 112 ele é divisível por 14. Então eu vou dividir aqui por 14, também vou dividir aqui por 14. Agora, quanto que é 112 dividido por 14? Posso pegar uma calculadora para fazer isso, mas eu posso pensar assim, ó, 28, que eu multipliquei 28 por 4 para dar o 112. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar 28 e vou dividir por 14, que é mais fácil. Dá 2. E 2 vezes 4 é 8. 28 dividido por 14 é 2 raiz de 2. Próxima letra, letra C. Fica 31 sobre 4 raiz de 2 menos 1. Então, vamos lá. Vou multiplicar aqui por 4 raiz de 2 mais 1. O que é menos? Vou pôr mais, o conjugado. Distributiva, 31 vezes 4. 30 vezes 4 é 120, 1 vezes 4 é 4, então dá 124 raiz de 2. 31 vezes 1 é 31. Produto da soma pela diferença, quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar 124 raiz de 2 mais 31 sobre 4 ao quadrado é 16, 2 ao quadrado, raiz de 2 ao quadrado é 2. 16 vezes 2 dá 32. Então, vai ficar 124 raiz de 2 mais 31 sobre 31. Olha que bonito que ficou. 124, como que eu obtive o 124? Eu multipliquei o 31 por 4. Opa, então 124 é 31 vezes 4. Então, se eu simplificar isso aqui por 31, 131 com 131 vai simplificar, vai ficar 4. Então, vai ficar 4 raiz de 2 mais 1. Letra D. É raiz de 3, 2 raiz de 3 mais 3. Então, vou multiplicar novamente pelo conjugado. Conjugado de 2 raiz de 3 mais 3 é 2 raiz de 3 menos 3. 2 raiz de 3 menos 3. Aplicando a propriedade distributiva, raiz de 3 vezes raiz de 3 é a raiz de 9. Raiz de 3 vezes 3 é 3 raiz de 3. Embaixo fica quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Raiz de 9 é 3, e 2 vezes 3 vai dar 6. Dois ao quadrado é 4. Raiz de 3 ao quadrado é 3. 3 vezes 4 é 12. 3 ao quadrado, 9. Então, fica 6. Menos 3 raiz de 3. 12 tira 9 é 3.
6 dividido por 3 dá 2. 3 dividido por 3 dá 1. Com isso, então lá, usando raiz de 10 aproximadamente 3,16, calcule um valor aproximado para a raiz de 5 sobre 8. Então lá, raiz de 5 sobre 8. Ó, raiz de 5 sobre 8 eu posso escrever como sendo raiz de 5 sobre a raiz de 8. Note que o que ele me deu como dado foi a raiz de 10. Se eu multiplicar esse raiz de 5 por raiz de 2 e multiplicar embaixo também por raiz de 2, olha o que nós vamos obter. Raiz de 10 sobre a raiz de 16. A raiz de 10, ó, olha que linda, é 3,16. Ele forneceu para nós. E a raiz de 16 é 4. Então, se eu pegar 3,16 e dividir isso por 4, isso vai dar 0,79. Próximo exercício, racionalize o denominador. E, se possível, simplifique. A letra A é 1 sobre a raiz cúbica de 5. Então, eu vou multiplicar, como aqui ó, é o expoente 1, então eu vou multiplicar pela raiz cúbica elevada a 2. E aqui eu vou pegar a raiz cúbica de 5 elevada a 2. Então, vai ficar raiz cúbica 5 ao quadrado é 25. E embaixo, ó, vai ficar produto de potência de mesma base. Eu vou conservar a base, que é 5, e somar o expoente. 1 mais 2, 3. Então, vai ficar raiz cúbica de 25 sobre 5. Já a letra B, ele pede 2 sobre a raiz cúbica de 2. Então, da mesma forma que nós fizemos com a raiz cúbica de 5, eu vou multiplicar pela raiz cúbica de 2 ao quadrado. Por que ao quadrado? Ó, 3 menos 1 dá o 2. Raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso fica 2. Raiz cúbica 2 ao quadrado é 4. E aqui fica a raiz cúbica, ó, 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 é 8. Isso é a raiz cúbica de 4. E a raiz cúbica de 8 é 2. Esse podemos simplificar, ó, e vai ficar a raiz cúbica de 4. E com isso nós encerramos a correção da nossa lista de exercícios.